Fala, torcida que canta e vibra, tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Marcelo React Verdão, aqui trazendo mais uma vitória do Verdão com o pessoal da ESPN comentando esse grande jogo que foi ontem, Palmeiras 2, River 1. Então pessoal, já deixa seu like, comenta aí o que você achou do jogo, compartilhe esse vídeo para seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Avante palestra! Mas também, se fosse um segundo tempo diferente do que a gente viu, talvez o placar poderia ter sido mais amplo também, né? Chamou demais, deixou o River, o famoso gostar do jogo, né? Chamou o River, por incompetência, não foi mais perigoso, própria incompetência e limitação de alguns dos seus jogadores. Não acho que tenha sido uma questão física do Palmeiras, estou mais com o Jean, uma questão de postura ali mesmo. O que aconteceu no segundo tempo, na tua opinião? Prazer estar com você, William, André, Léo, Jean, Vitor e fãs de esportes. O jogo é vivo, né? E o Marcelo Gallardo, ele mexeu no time. A entrada do Quinteiro, se você comparar os números do Enzo Pérez, que foi o jogador que saiu, e colocar os números lado a lado, coloca do lado, os números do Quinteiro, talvez você tenha uma resposta de como o River se coçou para entrar no jogo. Sim, não dá, na verdade, não faça esse exercício, porque não dá para comparar. Um teve uma partida muito tímida, se não me engano, ações com a bola, 23. O outro, em 45 minutos, teve 67 ações com a bola. Teve 3 passes decisivos. Foi um jogador ele é um jogador de muita qualidade técnica, é um jogador de seleção da Colômbia, é um jogador grande. Agora, era um jogador escondido, tanto que ele perdeu espaço. Já tinha perdido espaço antes, até quando ele sai do Racing. Agora, William, ele acho que ele ajuda a explicar, porque o jogo tem 2 lados, é óbvio, né? O primeiro tempo espetacular do Palmeiras, de manual, mas tentando entender 90 minutos, não é só o Palmeiras que deixou o River, não, o River forçou para jogar melhor. E o River jogou melhor do que o que ele conseguiu fazer no primeiro tempo. A superioridade não é contra o Palmeiras, é contra ele mesmo. Sim. E aí fica, sim, concordo com o Léo, assim, fica uma pulga atrás da orelha para a próxima semana. A mexida do Galhardo deu muito resultado. O que ele vai fazer para a próxima semana? Como o Abel vai contra-atacar a mexida do técnico adversário? Eu acho que o jogo se explica com os 2 lados. Sim. André, tudo bem? Ô, Marra. Opa, pois não, Jean. Não, só uma coisinha, eu vou passar rapidinho para o André, mas Jean, você tem prioridade, Jean. É que é interessante porque, assim, muito se discutiu nesses últimos 2 dias se o Gallardo ia manter o esquema com 3 zagueiros ou não. E a argumentação sempre foi a seguinte, olha, o esquema com 3 zagueiros certamente vai ser usado no Allianz Parque. Agora, a questão é saber se vai ser usado também em casa, porque, afinal de contas, contra o Palmeiras fora, é normal, você vai jogar com 3 zagueiros, né? E a gente está falando de um zagueiro em vez de um atacante. Então, eu acho que essa lógica fazia sentido. Só que no momento que você perde o jogo em casa, eu acho que a dúvida em relação à manutenção do esquema com 3 zagueiros ou não permanece agora para o jogo fora de casa, porque, afinal de contas, o River vai ter que sair para o jogo mesmo jogando em São Paulo. A gente tem uma perguntinha ali, André. A postura do Palmeiras surpreendeu ou já era esperado? Eu te pergunto, o que mais te surpreendeu? Foi a postura do início do jogo ou foi o Palmeiras do segundo tempo, talvez você esperando mais? Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite a todos. Um abraço ao Jean lá em Buenos Aires. A imposição que o Palmeiras mostrou, principalmente na primeira meia hora, é maior do que a diferença técnica atual entre essas 2 equipes. Isso, a gente pode afirmar isso e também pode afirmar, paralelamente, que o Palmeiras poderia estar classificado agora. Porque o jogo de futebol permite que as coisas nos mostrem uma imagem que choca, puxando para um lado, e depois, ao final, quando tudo está explicado e a gente já viu tudo e está tentando entender o que aconteceu, a nossa conclusão seja diferente daquilo que a gente imaginava que estava acontecendo. Eu esperava, assim como o Jean comentou agora há pouco, que o River tentasse sufocar o Palmeiras no começo do jogo. Talvez esse tenha sido o plano do Gallardo. E o Palmeiras simplesmente fez com o River o que o River pretendia fazer. Não só não se permitiu ser sufocado, como tratou o River Plate dentro desse estádio que é icônico e é capaz de criar uma atmosfera que nenhum outro estádio da Copa Libertadores é capaz de criar, talvez o Morumbi,
talvez o Morumbi, mas não com tanta gente. E eu estou falando por quantidade de público. Sim. Os grandes palcos, algo que remete ao futebol do passado, porque as arenas atuais, elas são quase todas, né, na maioria, menores. O Palmeiras fez isso que a gente viu nos primeiros 30 minutos contra o time que tem mais hierarquia no futebol argentino nos últimos anos, um treinador absolutamente consagrado e uma torcida acostumada a noites diametralmente opostas a essa, em especial no primeiro tempo. Então, aquilo que o Palmeiras fez na maior parte do primeiro tempo do jogo foi absolutamente notável e poderia ter levado a um placar que não tinha mais volta. Acho que se o Palmeiras faz 3-0, o jogo muda completamente em relação ao que a gente viu até o fim. E mesmo que o River fizesse um tremendo esforço, talvez não fosse necessário um gol, um 3-1 é totalmente diferente de um 2-1. Até na parte mental, até naquilo que o time do River está pensando hoje ao sair do estádio, né? Se a gente fosse dar uma nota para um treinador com a capacidade e a trajetória do Galhardo no intervalo do jogo, essa nota seria incrivelmente baixa. E nem tudo é responsabilidade do técnico, mas ele também não está acostumado a ver esse tipo de coisa. Terminado o jogo e o que o River fez no segundo tempo, porque o River fez, não é que o Palmeiras chamou e aí depois se arrependeu. O River empurra. Não dá para fazer uma análise. O Palmeiras, no primeiro tempo o Palmeiras amassou. No segundo tempo o Palmeiras recuou. Então só o Palmeiras estava em campo? A coisa não funciona desse jeito, né? O segundo tempo recupera a nota do Galhardo de uma maneira a que ele saia, a que ele vá para casa hoje não sentindo vergonha do próprio trabalho. Porque o primeiro tempo ficou muito feio para ele. E o resultado do jogo caminha junto com isso, porque o River sabe que escapou de um resultado praticamente irreversível hoje e perdendo por 2-1, as coisas estão... eu não diria que as coisas estão abertas. A classificação do River Plate é viável. Eu não acho que o River Plate vai se classificar, eu acho que o Palmeiras vai passar. Se eu apostasse em futebol, não aposto, mas se estou falando de maneira, né, informal, eu apostaria uma nova vitória do Palmeiras em casa. Sim. Mas a diferença que a gente viu nos primeiros 30 minutos é maior do que a diferença técnica entre esses dois times. E aí tem um grande mérito do Palmeiras, que por muito pouco não conseguiu impor no primeiro tempo do jogo um placar difícil de voltar. Palmeiras foi avassalador no primeiro tempo, o segundo tempo foi mais cadenciado, hein? O que você achou dessa atitude do Verdão? Comenta aí embaixo, curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu preciso liberar o Jean, que já tem o Abel na sequência, a gente vai voltar a debater aqui. Jean, obrigado pela tua participação com a gente. Uma última aí para a gente poder te liberar para ouvir o Abel também. Talvez, com relação, você falou do melhor em campo, né? Para você, o Gustavo Gomes, o eleito foi o Vitor Roque, mas com relação à estreia do Andréas Pereira, como é que você avalia a estreia do Andréas, que já teve uma assistência ali para gol, né? Para mim tá entre os melhores, porque ele marcou, ele criou, ele participou do jogo. Eu até fui olhar, né, naquele melhor momento do Palmeiras na partida, ele era o jogador, acho, com mais participação de jogo, né, com ação de bola na partida, deu a assistência para o primeiro gol, então acho que foi uma estreia em altíssimo nível. E aí acho que talvez o Abel possa modular a utilização do Andréas Pereira, eventualmente em alguns jogos como um segundo volante, no lugar do Lucas Evangelista, em outros jogos, né, contra adversários mais poderosos, atuando justamente onde ele atuou, né, quer dizer, na vaga de um, teoricamente, meio atacante, como é o caso do Maurício ou do Facundo. Então eu acho que é um jogador que traz, além da sua qualidade técnica, uma alternativa, né? Alternativas táticas para o Abel muito, muito interessantes aí. E acho que para um primeiro jogo como titular foi uma atuação gigante. Caiu no segundo tempo, sim, junto com todo o time, né? Acho que todo o time teve uma queda de rendimento no segundo tempo, um pouco pela postura também. Mas eu daria uma nota muito boa para essa estreia do Andréas Pereira, até porque, né, no tempo em que o Palmeiras garante a vitória, ele foi, para mim, o melhor. Nos 90 minutos, eu fico com o Gustavo Gomes como o melhor. Boa, Jean, abração para você e a gente vai agora ouvir Abel Ferreira, depois dessa vitória do Palmeiras. Mais uma vitória do Abel para cima do River, jogando fora de casa. Na época da pandemia, o jogo não foi no Monumental, né? Agora foi, mas o Abel empilhando aí vitórias para cima do River. Vamos lá. Colete da ESPN. Tudo bem, Abel? Olá. Boa noite.
Queria que você explicasse a sua estratégia, o que você pensou para esse jogo com a entrada do Andréas Pereira, que funcionou tão bem no primeiro tempo, e que dificuldade o River colocou no segundo para o Palmeiras tomar a pressão do jeito que tomou no segundo tempo. Como é que se avalia o jogo nessas duas faces? Olha, acho que temos vindo a trabalhar muito ao longo destes últimos 15 dias a preparar este jogo e a preparar os jogadores. Foi pena o Andréas ter ido para a seleção, mas faz parte porque treinou pouco connosco. Mas em função daquilo que eram as possibilidades que o nosso adversário podia jogar no 3-5-2, que é um sistema que eu particularmente gosto muito, acho bem ofensivo. Foi assim que o nosso adversário começou, mas acho que fizemos uma primeira parte muito, muito boa, quer em posse de bola, quer em oportunidades, bola no poste. Entramos muito bem, acho que chegámos com mérito à vantagem de 2-0. Na segunda parte o nosso adversário trocou de sistema, voltou a jogar num 4-4-2 diamante. A verdade é que nós perdemos um encaixe no meio campo sobre o lado direito. Quem tinha que sair ao Acunha não era o jogador que estava a sair, e o jogador que estava a sair no Acunha, que era um dos nossos médios, nossos volantes, quando saía tarde, depois a bola entrava dentro e depois o nosso adversário criou superioridade aí, mas vamos ser sinceros, tivemos que sofrer um pouquinho e defender um pouquinho mais baixo, mas o golo acabou por ser o que é. O futebol tem estas coisas, tem ressaltos, tem golos, tem felicidade, portanto não foi pelos remates ou pelas oportunidades que o adversário criou. Tivemos que defender mais um bocadinho, era normal jogar aqui contra o River Plate em sua casa, estádio full, cheio, um resultado que vinhamos à procura, de sacar daqui um bom resultado para depois procurar fechar em nossa casa, é o nosso objetivo. E é isso aí, galera. Agora se preparar para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, podendo colocar um mistão, se fosse na minha opinião. Pessoal, então já deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal. E fica aí até o final do vídeo que vai ter mais um vídeo do canal Marcelo React Verdão.